pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Centro Teologia Podcast. Meu nome é Fernanda. E o meu nome é Estela. Nós estamos aqui com um convidado muito mais que especial, que é um prazer e uma honra para a gente ter ele aqui, o nosso pastor, o pastor Gilberto. Pastor, faça uma apresentação rápida para a gente, para o pessoal que não te conhece saber um pouco do senhor. Amém. Pastor Gilberto, pastorei aqui a primeira igreja industrial, sou pastor de vocês, né? A alegria de pastorear a melhor igreja do mundo, né? O lugar em que a graça flui de uma forma extraordinária, a vida acontece a cada momento, Deus se revela para nós em todos os nossos encontros, né? Amém. E vivemos a dinâmica de uma igreja pujante, crescente, viva, né? Alegre, que está crescendo não só em número, mas também nos dons espirituais, que talvez seja para mim como pastor a maior alegria que tem neste lugar. Porque muitas igrejas têm até gente melhor do que eu tenho aqui, mas poucas igrejas têm gente como eu tenho, exercendo um ministério tão extraordinário como é o caso de vocês duas, né? Estão fazendo acontecer, sem ser preciso de ser delegado, sem ser preciso de dar um cargo, dar uma função, apenas receberam, né, um chamado de Deus, uma vocação, uma comissão, e se movem através deste dom. O que nós temos hoje nessa igreja são pessoas que estão se movendo estritamente no dom, e nisso estão crescendo de uma forma assim, graciosa e gloriosa. Então isso me alegra muito, saber que Deus me dá a alegria de pastorear uma igreja que cresce, não só numericamente, mas especificamente nos dons espirituais, para que ela seja uma igreja completa. Amém, Amém. pastor. Como a Estela falou, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. Ainda mais no último episódio dessa série de dons ministeriais, eu acho que a gente está fechando com chave de ouro. Com certeza. Essa série. Te receber aqui é um prazer e eu creio que o senhor tem muito a acrescentar, tanto em conhecimento teológico, mas como experiências de vida também, experiência pessoal, nessa caminhada cristã, no seu ministério, porque a sua vida gira em torno do seu ministério. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco das suas experiências, do seu testemunho, de como que você começou essa identificação do seu chamado, de como tudo começou na sua vida. Conta um pouco pra gente. Eu me converti aos 12 anos de idade, na Igreja Metodista Presbiteriana do Glória, aqui em Belo Horizonte. Fiquei nela até os meus 29 anos. Ali tive algumas grandes experiências pessoais, o batismo com o Espírito Santo, a vocação, o chamado, né? E eu fui chamado para o ministério ainda bem novo, por volta dos 13 anos de idade, e recebi um chamado a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a confirmação, um chamado e 2 confirmações. Deixei-me para ingressar no ministério já um pouco mais tarde, aos 30 anos de idade, quando eu comecei a pastorear, porque também eu optei em fazer a minha construção, né, profissional, né, antes de ingressar no ministério. Então fui fazer uma faculdade de Direito, me formei pela PUC, PUC Minas, e ingressei no Ministério Pastoral em 2000, quando assumi a Igreja do Palmeiras, né? Fiquei lá por 11 anos, saí em 2011, vim para cá e estou aqui também já há 11 anos, né? Então são etapas na vida que estão se passando rapidamente, né? E nesses 11 anos que aqui estou, pastoreando essa igreja, Deus nos deu uma graça de ver uma dinâmica vivida na prática dos pequenos grupos, na vida do discipulado, né? O desenvolvimento dos dons espirituais, o evangelho da graça, essa igreja multigeracional que tem nos trazido agora, nesse tempo, uma alegria extraordinária em se fazer a obra de Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades de pandemia que nós estamos atravessando. A nossa igreja passou muito bem por esta pandemia, né? Com graças a Deus, basicamente nós não tivemos perdas humanas, né? E também não tivemos assim uma perda da estrutura, né? As perdas nas estruturas. Muito pelo contrário, a igreja cresceu consideravelmente durante esse tempo. Esses 2 anos, né? Esses anos de pandemia, 2020, 2021, sem sombra de dúvida, para nós foram os 2 anos que nós mais crescemos nessa década que estou pastoreando a igreja industrial. Então, vejo que, literalmente, eu tenho conseguido hoje ter uma revelação de um texto de Romanos que é difícil de ser compreendido, que é aquele que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós temos dificuldade de entender essa lógica de que alguma coisa ruim esteja trabalhando para o nosso benefício. Mas, literalmente, posso dizer que essa pandemia trouxe para nós um crescimento, tanto da minha vida pessoal, do meu ministério, como da minha igreja local. Creio que também essa questão de, durante principalmente esse último ano e meio, ter ficado um pouco mais recluso à igreja local, não ter podido fazer tantas viagens, me ajudou também a entender um pouco mais a dinâmica e me empenhar um pouco mais para que a igreja pudesse avançar nesse tempo. Então, essa é um resumo bem elástico. E pastor, o senhor sempre soube do seu ministério, do seu chamado? Desde pequeno o senhor sabia que o senhor seria pastor, ia pastorear pessoas, ia ser um líder? Eu recebi o chamado aos 13 anos de idade, né? Eu recebi uma palavra, essa palavra foi confirmada 2 vezes depois, né?
Então eu sabia que tinha um chamado. Eu não sabia bem como é que iriam acontecer as coisas. Eu sempre fui líder nessa época de leigo, durante esses anos. Eu exerci todas as funções leigas dentro da Igreja Uerliana, as funções mais expressivas, né, dentro da nossa estrutura, eu exerci todas elas. Fui líder de adolescentes, de jovens, a nível local, a nível distrital, a nível regional. Fui diretor regional por 10 anos, entre o departamento de adolescentes e departamento de jovens, e presbítero da minha igreja local. Então, eu exerci todas as funções de uma igreja local. Sempre tive uma convicção de que tinha um chamado, apesar de não saber bem como é que era, para onde era, né, e como é que isso ia se realizar. Eu acho que a minha vida tem sido, para mim, uma revelação de cada dia. Cada dia eu recebo a revelação daquele dia, então eu, às vezes, não tenho assim uma definição clara muito do que virá pela frente. Eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e isso veio acontecendo nesses anos. Desde os 13 anos, quando eu recebi o chamado, eu vi sendo colocado diante de mim algumas etapas que elas foram sendo vencidas e sempre levadas a um nível acima de onde eu estava. Então, eu venho passando nesses últimos 35 anos, especificamente, por etapas de crescimento. A cada época, eu sinto que Deus tem levado a um nível de crescimento, tem nos dado um nível de revelação e nos dado responsabilidades maiores. Hoje, além de pastor da igreja local, eu também sou o superintendente do Distrito de Belo Horizonte e sou o coordenador geral do projeto GECEL no Brasil todo. Não só no Brasil, mas também fora dele. Então, vejo que tenho recebido muitas responsabilidades no decorrer desse tempo que talvez não, eu não sonhava em tê-las no passado remoto, eu não sonhava que estaria hoje onde estou. Então, eu vejo que Deus vai direcionando nossos passos, Às vezes Ele nos dá um chamado, mas não nos dá a revelação desse chamado. E isso talvez é importante, porque se a gente receber essa revelação na integralidade, pode ser que às vezes nós nos perdêssemos no caminho. Então é como se Deus chamasse e fosse revelando a cada dia qual é o propósito dessa caminhada. Nosso trabalho é confiar que Ele iria fazer. Sim. E o resto a gente vai se movendo. Isso aí, vamos se movendo de graça em graça, de glória em glória, cada dia vivendo a expectativa daquele dia, que está se movendo diante de nós. E sabendo que se Ele nos fez crescer até agora, é certo que nós continuaremos a crescer nos próximos tempos. O crescimento do homem é algo que depende do homem, não depende de Deus. Porque, para mim, Deus já escreveu o propósito do homem. Deus já o chamou, Deus já o invocou para aquela missão. E nós vamos subir até onde nós desejamos subir. Se nós continuarmos a investir, se continuarmos a crer, se continuarmos a dedicar, a cada dia Deus vai nos levar a um nível de revelação maior. A ponto que vai chegar uma hora como Enoque, que nós vamos ter andado tanto com Deus, que nós vamos estar agora definitivamente com Deus. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Esta é a perspectiva de alguém que caminha tanto com Deus que chega uma hora em que ele é tomado para estar com Deus definitivamente. Ai, que incrível, pastor. Nessa nossa série, a gente tratou sobre os dons ministeriais. Então, a gente já falou um pouquinho de cada dom e hoje, para o senhor, ficou o encargo de falar para a gente sobre o dom de profeta, o dom profético. E eu queria saber como que o senhor definiria esse dom, o que o senhor acredita que seja esse dom, o dom profético? Olha, o dom profético, ele tem a ver com uma vocação, ou até mesmo com um chamado de Deus, para que o homem possa proclamar aos homens a revelação de Deus. Então, para mim, o dom profético é a voz proclamadora de Deus ao ouvido dos homens através de outros homens. Para mim, o profeta é aquele que transporta a voz de Deus. É muito comum, nós estamos vendo aí agora essa tomada lá do Afeganistão, pelos talibãs, e muito se faz ouvir o chamado porta-voz dos talibãs, ou seja, aquele que vai comunicar as decisões do Talibã. Essa figura do porta-voz, que é muito comum em órgãos públicos, ela, para mim, é talvez a melhor representação do profeta. O porta-voz não vai diante de um microfone dizer o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele enxerga. Ele precisa dizer exatamente o que aquela instituição determinou que fizesse. Eu acredito que se alguém que fala em nome dos talibãs resolver falar o que pensa, ele vai perder a cabeça em questão de alguns segundos. Ele vai ter que ser fiel à mensagem que os talibãs mandaram entregar. E ele vai fazer isso porque ele sabe que a vida dele depende disso. Então, é possível que esta seja a melhor definição para nós da visão do profeta. O profeta é alguém que tem uma mensagem para entregar e a sua vida depende
né, da fidelidade na entrega desta palavra. Se ele, de repente, começa a entregar uma palavra que não está conectada com aquilo que foi mandado, ele pode, na realidade, ser desqualificado e pode perder a sua função, né? Perder o seu posto. Deus não vai cortar a cabeça, mas pode deixar, né, de entregar a mensagem reveladora. O dom ministerial profético é uma capacidade que Deus dá aos homens para que eles possam exortar, animar, edificar, confortar e consolar a igreja, né? Então, o dom profético, na minha análise, ele está diretamente ligado ao crescimento da igreja, ao desenvolvimento da igreja, à comunicação da verdade. A própria palavra nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. A libertação só pode ser alcançada num nível de clareza espiritual grande, de muita luz, e eu entendo que cabe ao profeta produzir esse ambiente de esclarecimento. Para mim, uma igreja que tem um púlpito profético, que o seu pastor, o seu dom prioritário é o profético, essa igreja vai se diferenciar em relação às outras, porque ali haverá uma doutrina pura, uma doutrina bíblica, cristocêntrica, que produzirá uma alimentação saudável do rebanho. Eu diria que, sem sombra de dúvida, é muito complicado você ter uma comunidade hoje sem o dom profético na condução do ministério pastoral. Eu diria que é muito arriscado você ter alguém que está conduzindo uma igreja que não tem esse dom. Porque quem não tem o dom profético, automaticamente não tem a revelação, a capacidade de revelar ao povo a mensagem que está escondida, a mensagem que está, não vou dizer escondida, né? Ela está até bem colocada no Evangelho. Mas é tão interessante o poder vivo do Evangelho, porque eu prego diversas mensagens, mas a cada hora em que eu abro um texto, aquela mensagem tem uma aplicação prática para os dias de hoje. Ela se renova, né? O pessoal diz que ela tem essa capacidade de se renovar, né? Eu digo que ela tem uma capacidade de se tornar aplicável àquele tempo. Então, quem tem o dom profético consegue ler aquele texto e ele consegue fazer uma aplicação daquele texto a esse contexto. E aí você tem um texto que se torna extremamente contemporâneo àquilo que está se falando. Quando você tem alguém que está pregando e que não tem o dom profético, ele lhe apresenta uma história. Ele lhe conta uma história, você ouve uma história. Mas muitas vezes você não consegue trazer aquela história para a conexão com o tempo presente, com a realidade das pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas ouvem muitas coisas e não se transformam. Porque apenas ler um texto bíblico não é suficiente para poder trazer a transformação do homem. Se a Bíblia sozinha pudesse mudar a história do homem, nós podíamos vender tudo que temos, comprar tudo em Bíblia e sair jogando Bíblia sobre as casas das pessoas. Deixar que elas lessem as Bíblias e esperassem que elas fossem transformadas. Não é isso? Na verdade, eu conheço pessoas que são alguns ateus, que professam ateísmo, né? E quando eu os ouço falar, eles conhecem mais de Bíblia que a maioria dos meus amigos, uma boa parte das ovelhas que pastorei. Sim. Eles conhecem muito de Bíblia, eles leem ela, até para poder fazer um contraponto a ela. Eles a leem e eles não a compreendem, porque a Bíblia, sem a revelação do Espírito, ela se torna incompreensível, se torna apenas letra. Quando a Bíblia fala que a letra mata e o Espírito vivifica, ela não está falando da letra da ciência humana, está falando da palavra. Ela se refere à própria palavra. A palavra, sem o Espírito, ela não pode fazer nada. Mas a revelação da palavra através do Espírito produz a transformação da vida. E esta é a função do ministério profético. Ele traz a clareza do texto, ele traz a aplicação do texto, ele faz o texto se tornar aplicável à vida daquela pessoa, de forma que a pessoa ouve aquilo e diz: isso é para mim. Ele falou exclusivamente comigo, né? Essa mensagem foi para mim. E isso é a presença do profeta que está comunicando a revelação daquele texto para aquele contexto social em que a gente está vivendo. E saber discernir também, né? Quando aquela palavra vai ser aplicável na vida de uma pessoa. Às vezes você tem o conhecimento, mas você não sabe como falar para aquela comunidade. Mas tal comunidade precisa de tal palavra, tal pessoa precisa de tal palavra. Mas aí você não tem essa revelação do Espírito e aí você fala o que você quer. Você não é direcionado por Deus, né? Geralmente, há uma diferença muito grande quando você tem, por exemplo, um mestre pregando num culto domingo à noite. Eu ia até comentar isso. Ele dá uma aula. E uma aula agradável, ele traz coisas interessantes, mas é um mestre, é uma aula. Né? Há uma diferença muito grande entre uma aula e uma pregação. Né? As dinâmicas são diferentes, né? Por isso os dons são diferentes. O mestre tem uma tática de construir o conhecimento, né, de uma forma ilustrativa, de uma forma agradável, né, produzindo um conhecimento do texto com outros textos. Né? O pregador, ele traz a revelação da palavra naquele texto. Então, há uma diferença muito grande entre essas figuras. E, infelizmente, existem alguns que pregam, mas que não têm nem o dom profético, nem o dom de mestre.
Aí estamos Aí eles complicados. são contadores, viram verdadeiros contadores de história. E geralmente as pessoas gostam muito de contar história. E elas contam muitas histórias, histórias bonitas, de Davi, de Sansão, né, de Gideão, né, da derrubada dos muros de Jericó. Eles se aprendem a história, porque o que eles sabem fazer é contar uma história. Né? E o que nos interessa muito nas histórias é tirar a revelação cristocêntrica das histórias e trazer a realidade da sociedade em que estamos vivendo. Porque toda a Bíblia, ela tem nas suas entrelinhas ou nas suas sombras a revelação de Cristo. Então, quando você vai ao Antigo Testamento e você tem um dom profético, você encontra Cristo em todos os lugares. Por exemplo, quando você chega na destruição lá de Jericó e você vai encontrar lá aquela mulher, né, a prostituta, você vê ali duas coisas muito bem claras, né, que é a presença do sangue de Jesus através daquela fita vermelha e a presença, né, da graça que alcança aquela mulher, sendo ela uma mulher que não era judia e que vivia uma vida, né, promíscua, né, e tal, mas aquela mulher é alcançada pela graça sem ela merecer. Né? Então você vê ali a figura de Jesus naquele lugar, você vê a revelação de Cristo. Então é muito interessante você falar sobre a destruição das muralhas de Jericó, como é que acontece, as 7 voltas, e o cara dá 7 voltas ao redor do público que está pregando, dá murro, faz acontecer e tal, a gente vê muito disso. Né? Agora, o que interessa ali não é como caiu, não é porque caiu, é aonde Cristo é revelado naquilo. Aonde se encontra a figura de Cristo, para que você possa tirar Cristo dali, apresentar Cristo ali e dizer, olha, aqui está a figura de Cristo. Essa é o dom profético na sua integralidade. E o senhor acha necessário, mesmo o pregador sendo profeta, ele ter um pouquinho do dom de mestre também? Para além da revelação, ele ter conhecimento teórico da palavra? Olha, eu não conheço ninguém que tenha os dois dons. Eu não conheço pessoalmente. Eu, às vezes, tento dar aula, mas quando eu vejo, já estou pregando. Né? Eu sou, por exemplo, um péssimo líder de GECEL, porque eu gosto de pregar. Então, se deixar, eu vou pregar ali, não é o lugar de pregar. Mas eu acho que o conhecimento que é exigido do mestre também é exigido do pregador. Quem tem o dom profético tem que ter um nível de conhecimento idêntico ao nível de conhecimento do mestre. Ele não está, em momento nenhum você pode dispensar alguém que tem o chamado profético do desconhecimento. Aliás, ele tem que conhecer profundamente, né? Teologicamente, a Bíblia, o contexto social. Né? Eu diria que é impossível você ter alguém que vai se mover bem nesse dom profético sem ter um conhecimento profundo das Escrituras, da teologia, porque senão você começa a comunicar algumas coisas, por exemplo, que é contra a denominação. Né? Vamos pensar, nós aqui não acreditamos naquela ideia, né, de que uma vez salvo-se para sempre, não é verdade? Então é lógico que quando eu estou pregando, eu preciso ter esse cuidado de não comunicar algo diferente disso, porque a minha denominação não acredita, né, que a salvação é imperdível. Né? Então eu preciso saber disso, eu preciso saber que dentro do nosso princípio teológico é possível sim perder a salvação. Não é? Então eu tenho que ter um conhecimento disso, eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Então eu digo para vocês que a quem exerce o dom profético, ele não pode ser dispensado do conhecimento de um mestre em nenhum milímetro. Ele tem que ter tanto conhecimento quanto um bom mestre. O conhecimento é igual, o que vai distinguir é a forma de passar o conhecimento, isso aí, né? O mestre vai ensinar e o profeta vai passar esse conhecimento, não só o conhecimento em si da letra, mas uma revelação que veio através do Espírito. Isso aí. Isso. E como a gente sabe, profetas não são algo exclusivo do Novo Testamento, muito pelo contrário, a gente vê muitas histórias no Antigo Testamento de diversos profetas, os pequenos, os grandes profetas que passaram pela Bíblia. Qual que o senhor acha? O senhor acha que tem alguma distinção dos profetas daquela época e dos profetas de agora? Porque naquela época a gente sabe que o Espírito Santo, Deus, comunicava com o povo através dos reis, do sumo sacerdote e dos profetas. Era só essa comunicação. Atualmente, nós não temos essa limitação. O Espírito Santo consegue comunicar a todos nós. O véu foi rasgado. Então, qual seria a diferença da função do profeta no Antigo Testamento e a função que o profeta exerce hoje? Olha, os profetas do Antigo Testamento foram levantados para apontar ao povo de Israel, né, os seus pecados e a incapacidade deles de produzir, né, a transformação daquela sociedade por meio da obediência à lei. Então, todos os profetas, você vai encontrá-los, eles deixando bem claro em Israel
que havia problemas, né, que eles estavam desviando dos seus princípios, que eles deixaram o caminho e que eles não estavam conseguindo obedecer à lei. Todos os profetas vão ser usados para fazer a apresentação da clareza do pecado da nação, né, e apontar claramente para aquela nação de que eles não cumpriram em hora nenhuma os requisitos da lei. E essa figura dos profetas é interessante porque ela vai deixar bem claro para Israel o fracasso da lei mosaica em todo o tempo, né? E chega algumas horas que os profetas chegam, né, chega a dizer, em nome de Deus, né, eu já estou enfadado dos seus sacrifícios, né, das suas oferendas, do sangue derramado, porque na realidade aquilo não produzia a transformação da sociedade. Então a figura do profeta no Antigo Testamento, ela se viu muito para poder mostrar para Israel de que a lei não foi capaz de produzir a transformação daquela sociedade, que eles estavam quebrando a lei constantemente, né? E alguns profetas, inclusive, foram mortos por causa disso, sofreram torturas, foram aprisionados, né? Mas a principal missão dos profetas do Antigo Testamento não era essa, né? Todos eles tinham uma missão muito clara e todos eles fazem isso com singularidade, que é apresentar Cristo aos judeus. Este era o enfoque deles. Vamos pensar, por exemplo, no maior deles, que é Isaías. Isaías é o profeta messiânico, assim chamado, porque ele vai fazer em todo o seu livro a descrição de quem é o Messias. Então, por que esses profetas são levantados no Antigo Testamento? Para que eles pudessem apontar quem era Cristo. Ezequiel é um dos grandes profetas que é chamado para apresentar como vai acontecer a morte de Cristo, né? Como Cristo é sacrificado e de todo aquele movimento que se envolve, né, a morte de Cristo. Ezequiel prevê isso de uma forma muito clara. Daniel também vai apontar para o Cordeiro. Então, todos eles, até os menores profetas, em todos eles vocês vão encontrar que havia uma missão deles, e a missão era apontar para Cristo. E, aliás, é isso que Jesus fala, né, que os profetas falaram de mim, né? A lei e os profetas testificam sobre Cristo. Então, a principal função dos profetas, apesar deles terem falado muito sobre o pecado de Israel, terem apontado para Israel que eles não estavam guardando a lei, a principal missão dos profetas era apontar Cristo. E eles fizeram isso com perfeição. Eles conseguiram mostrar Cristo. E quando você lê os escritos deles, vocês vão encontrar a presença de Cristo de uma forma muito clara. A presença de Cristo, a presença da graça. Por exemplo, quando a gente vai ler o profeta Jonas, né, e que a gente vê toda aquela situação, aquela trágica situação, e que você vê Deus agindo com uma graça extraordinária sobre aquela nação, o que é aquilo? É uma evidência da graça salvadora de Cristo, né, de como a graça alcançaria, né, os perdidos. Uma nação que a princípio era inimiga, que era promíscua, que vivia em pecado, né, mas à medida em que eles se arrependem, ao ouvir um profeta dizer que haveria o juízo de Deus, só isso, ele só sai dizendo, Deus vai derramar o seu juízo sobre essa terra, Deus vai derramar o seu juízo sobre essa terra. Os caras se arrependem e Deus então transforma aquela maldição em uma bênção, né? E eles são abençoados. O que ali você tem, na realidade, é uma clara evidência do que iria acontecer com Jesus em seu ministério. Como ele passaria pela terra e mudaria as circunstâncias das pessoas. Então, essa é a principal missão do profeta em todos os tempos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apontar a figura de Cristo aos homens. Para que servem os profetas? Para apontar Cristo. Eles são aqueles que revelam aos homens a imagem de Cristo, né? Então, tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os profetas do Novo Testamento, os profetas desses dias têm a missão, apontar Cristo para as pessoas. Essa é a principal missão. Então, vai se igualar hoje os dos novos com o antigo nessa missão principal, apresentar Cristo aos homens. Pelo que o Senhor falou sobre os antigos profetas, eu enxergo um fardo muito grande nas costas dessas pessoas, porque elas tinham a revelação do que Deus queria falar para aquele povo, mas aquela revelação nem sempre era positiva para o povo. Às vezes a palavra do profeta era dura, ele precisava falar coisas que eles não estavam preparados para ouvir. Então, às vezes, quem tem essa revelação de Deus e tenta falar para as pessoas, eles ficam com medo, tipo, ai, será que se eu falar isso eu vou ser duro demais? Será que as pessoas vão estar preparadas para ouvir? Então, a gente chega nessa posição de querer fazer por nossas próprias mãos, de querer convencer aquilo que Jesus revelou pra gente. Por exemplo, eu preciso falar algo pra Estela. E aí eu preciso que a Estela seja salva através da revelação de Cristo que eu dei pra ela. Só que a gente precisa entender que quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é apenas falar. Isso. O encargo de fazer é do Espírito Santo. Então, como retirar esse fardo das costas desses profetas? Sabe? Olha, eu acho que à medida em que nós passamos a nos mover pela graça, essa graça tira isso. Então, nós passamos a comunicar com a graça que recebemos. Então, a gente passa a comunicar a vida. Nós não somos profetas, e esse é um grande problema, né, para ficar apontando hoje, nesse ambiente que vivemos, né, o pecado das pessoas. Eu acho que todas as pessoas já sabem os pecados que têm.
Quem vive em prostituição já vive em prostituição. Sabe que está. Quem está perdido sabe que está perdido. É verdade. O embriagado, o cara que ele sabe que ele é um alcoólatra. O viciado sabe que é viciado. Então, quando eu chego para um cara e digo, você é um bêbado, um bebum e tal, você vai morrer, vai para o inferno, eu não estou contando nada de novo para ele. Ele já sabe disso. Não é? Eu apenas estou dizendo para ele aquilo que ele já sabe. E às vezes ele se ofende, porque é algo que tem a ver com ele, né, e que ele já sabe e que ele não quer ouvir mais sobre isso. Né, porque a gente não gosta muito de ouvir sobre os nossos defeitos. Mas na medida em que nós chegamos para essa pessoa e dizemos para ela que existe uma possibilidade de uma vida diferente daquela vida que ela está vivendo, e que esta nova vida levaria a viver uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, de libertação, de não depender dos vícios para ser alegre, de não depender das bebidas para ser feliz, de não precisar de uma noite, né, de promiscuidade para ser alegre. Isso começa a despertar na pessoa o interesse em conhecer essa nova vida. Então eu digo que o profeta, ele vai ter, com muita sabedoria, a graça de chegar dentro dessa pessoa, saber a realidade que ela está, e não só de dizer para ela a realidade dela, mas apresentar para ela a saída daquela situação. A esperança, Né? né? Porque foi isso que os profetas fizeram no Antigo Testamento. Eles, sim, apontavam o erro das pessoas, mas eles também apontavam o caminho de saída. Eles diziam qual era, né, o caminho para se sair daquilo. O problema é que, naquela dispensação da lei, né, o caminho continuava sendo a lei. Né? Então, eles tinham que voltar a obedecer alguma coisa, não é verdade? E nós aprendemos, até ontem, na ministração de ontem, que ao homem é impossível obedecer aos mandamentos de Deus. Né? Adão não obedeceu, sendo feito um homem perfeito, criado sem pecado original, né? E sendo formado por Deus, ele não consegue obedecer a um mandamento de Deus de não comer, e por isso será expulso do paraíso. Moisés, que é o homem que tem a maior experiência pessoal com Deus, ao ponto de transformar o seu rosto, da glória de Deus realmente impregnar o corpo dele, não consegue obedecer, né? Deus manda ele falar a rocha, ele bate na rocha, e por isso ele deixa de entrar na terra prometida. Então, o grande problema é que para aquelas gerações, ou para aquele povo do Antigo Testamento, né, sempre se voltava para a mesma perspectiva. Vocês vão ter que obedecer às leis. E o homem não consegue obedecer às leis. Sim. Até que chegamos à realidade da graça, em que diz, agora você precisa crer. E quando você crê de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua vontade, né, quando você crê realmente, a tua fé vai te transformar. É isso que Jesus diz para aquelas pessoas, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé mudou a tua realidade. Então, o nosso ponto de partida agora no Novo Testamento não é mais apontar a lei para os homens, mas é apontar o remédio que cura o pecado delas, que tira elas daquela situação, que diz para elas que é possível viver uma outra realidade. Né? E quando as pessoas olham para isso, elas dizem, mas será que é possível? Será possível um miserável como eu, um promíscuo, alguém perdido, encontrar uma vida, encontrar uma alegria, encontrar uma outra realidade, encontrar uma realização fora das drogas, da bebida, da promiscuidade? É esta mensagem que nós, como profetas, precisamos proclamar neste tempo. Né? Eu vejo que muitos ainda continuam querendo apontar o erro. Né? Sim, e os erros, expor. Os erros as pessoas já sabem. Né? O que nós precisamos agora é apontar o remédio. Qual é a saída. Então, aqueles que foram chamados e receberam essa dádiva do dom profético e a revelação desta graça, eles sempre terão uma saída para aquela situação. E essa saída é algo que vai desafiar a pessoa a acreditar que é possível largar aquela vida e começar uma nova vida. Existe esse estigma ainda, né, a respeito dos profetas, em torno dos profetas, porque quando eu me converti, eu tinha medo daquelas irmãs da revelação, das irmãs do coque. Eu não gostava de ficar perto porque eu sabia, se Deus revelar para ela alguma coisa que eu estou fazendo de errado e ela me expor na frente das pessoas. Então, assim, eu tinha esse medo. Mas depois eu comecei a entender que não, que Deus, quando me revela alguma coisa, Ele revela para o meu melhoramento, para eu me aproximar dele. E não para expor os pecados que eu já sabia que eu tinha. Sim. Às vezes o que falta às pessoas é ter essa sabedoria, não é? E às vezes algumas pessoas expõem outras no intuito, né, de uma certa vanglória, de um certo poder, de ter um domínio da situação, de se achado como homem da revelação. Porque, veja bem, se Deus me dá uma revelação especificamente sobre alguém, eu não preciso dizê-la no microfone da igreja. Na frente de todo mundo. Eu chamo a pessoa no particular, não é isso? E digo para ela, e converso com ela. Agora, se Deus me dá uma mensagem que é para toda a comunidade, aí eu a digo diante da comunidade. Na minha análise, o que nós tivemos durante muito tempo é uma meninice. É uma brincadeira com os dons espirituais,
é uma infantilidade, é uma forma de sobrepor pessoas sobre E um pessoas, show, né? Um um circo show, a uma respeito. dominação, uma infantilidade, entendeu? Uma meninice que matou muita gente, né? É E uma verdade. boa parte, né? Me perdoe, mas eu estou há 40 anos na igreja, então eu falo com propriedade, porque a vi pessoalmente. Uma boa parte das profetisas que eu conheci, a revelação delas vinha do ouvido, né? Elas ouviam os filhos falar uma coisa, ouviam os De os fofoca. vizinhos falar outra, alguém falar outra, e aí chegava lá entregando aquilo, como se Deus tivesse falado, mas na realidade elas tinham ouvido aquilo de umas pessoas e criava aquele ambiente. Eu vi isso e vivi essa realidade na minha prática pessoal, né? Na minha vida pessoal. Então, é lamentável que muitas pessoas tenham brincado em algum tempo, né, com os dons, tenham brincado com algo que é tão precioso e não tenham tido sabedoria para poder desenvolver. E como é que você sabe que essas pessoas brincaram e que elas, na realidade, não estavam fazendo algo por Deus? Tudo que Deus te dá e manda fazer, ele faz num nível de proporção de crescimento. Então Deus começa a te usar e ele vai te usando. À medida em que você olha para aquela pessoa e ela está a vida inteira naquele lugar e ela não sai do lugar, você pode ter certeza, Deus não está usando aquilo. Ela pode até ter usado em um determinado tempo, mas agora a pessoa está se movendo por ela mesma, no seu achômetro, no seu achismo, nas informações que tem, e por isso ela estagna, né? Ela não vai avançar. O dom profético é um dom que tem que ser levado com muita responsabilidade, porque muitas pessoas já foram destruídas com isso. Muitos casamentos foram feitos, né, que sobre a palavra de que Deus havia escolhido fulano para ciclano e depois não deram certo, evidenciando que Deus não tinha nada a ver com aquilo, e essas pessoas se revoltam contra Deus. É interessante que eu não os encontro revoltando contra quem entregou a palavra. Né? Então porque Sim. Deus falou. Mas que prova que você tem que Deus Que falou? foi Deus. Não é verdade? Se não se cumpriu, porque não era Deus, era o homem. Então, mas isso tem muito a ver também com a infantilidade. Os infantes recebem essa palavra, né, da boca do homem, tenha como Deus, e quando não dá certo, culpa Deus. Sim. E a gente, enquanto cristão, pastor, como você acha que eu preciso ter, como você acha que pode ser meu filtro para filtrar determinada profecia que vem até mim, que chega até mim? Qual filtro o senhor acha que eu posso ter? Olha, primeiro é o seguinte, uma profecia tem que ser bíblica, toda ela tem que estar centrada na Bíblia, ela tem que ter coerência bíblica. Segundo, a gente precisa ter muito cuidado com essas profecias genéricas, porque eis meu servo, que você é meu escolhido, eu te chamei, e tal, isso a gente já sabe. Né? E eu acho que Deus não vai ficar perdendo tempo com conversa que já teve com a gente, que a gente já sabe. Né? Eu acho que a profecia ela tem o caráter de exortar, de consolar, de edificar, né? De produzir a transformação na vida da pessoa, mas eu acho muito claramente que a infantilidade espiritual é o que mais atrapalha, porque pode ter infantilidade de quem está entregando, mas também a infantilidade de quem está recebendo. Porque se você cresce um pouquinho espiritualmente, há uma coisa dentro de nós, que é o Espírito de Deus, que testifica se aquilo é de Deus ou não. Todos nós temos isso. O que precisa, às vezes, é crescer um pouquinho para ver essa testificação, sabe? Então, às vezes, como a pessoa, às vezes, vive uma vida carnal, né, não tem muita intimidade com Deus, não consegue ter muita sintonia nisso, ela também não consegue que aquilo testifique. Eu já recebi algumas palavras e sei que elas testificaram. Né? Já ouvi algumas coisas e diz, isso aí é para mim. Às vezes o cara pregando, ele está pregando no meio de uma multidão e parece que ele está pregando para mim, porque aquilo testifica dentro de nós. Então, eu diria que o maior filtro é essa luz do Espírito que testifica se aquilo entra na minha vida ou não, sabe? Isso é o mais O importante. próprio Espírito Santo. Sim. E o senhor acha que existe alguma característica, um pré-requisito que determina um bom profeta? Porque a gente sabe que para ser um bom cristão, a gente tem que ter um bom testemunho, ser alguém íntegro, reto, correto, diante de Deus e dos homens, ter disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, mas para o senhor existe um pré-requisito especial para quem tem o dom de profeta? Olha, eu acho que há algumas características muito claras em quem tem o dom profético. Primeiro, é muito complicado Deus dar um dom profético para alguém que não inspira confiança na comunidade. Então, se as pessoas não confiam naquela pessoa, por alguma razão, e Deus a constitui como profeta, é complicado porque aquela pessoa não tem uma confiança dentro daquela comunidade. Então, eu acho que a mensagem, o mensageiro tem que ser de confiança. Se ele não for de confiança, ele complica um pouco a questão da mensagem. Acho que também, possivelmente, esse mensageiro, ele
ele precisa ser muito transparente. As pessoas precisam conhecer. Geralmente, quem tem o dom profético, ele fala tudo que acha, tudo que pensa e ninguém... Ele não tem nenhuma área da vida dele que é obscura às pessoas. Todo mundo sabe como ele age, como ele pensa, o que faz. Eram todos os profetas dessa forma. Uhum. Não há um espaço oculto, porque esse espaço oculto pode também criar uma certa dificuldade. E a clareza, né, talvez seja uma das evidências do profeta. Geralmente, ele não tem muita preocupação com o que fala. Não tem preocupação com quem ouve. Não está muito preocupado se gostam, se não gostaram. Preocupado com a imagem Ele não dele, tem né? preocupação com a imagem. Essa é uma das principais questões que você vai achar nos principais profetas do Antigo Testamento. Não se preocupa com a aparência. Como é visto, como é recebido, ele não se preocupa com isso. Não está preocupado com essa realidade. Então, mas é lógico que o dom profético exige um conhecimento profundo da Bíblia, exige, né, uma intimidade profunda com Deus, né, exige que essa pessoa tenha a capacidade de ouvir Deus. Eu conheço muitas pessoas que são de muita oração. Tem até muitos amigos que oram muito mais do que eu e sei que são de oração, mas eles têm um probleminha. Eles falam muito com Deus, mas eles não conseguem ouvir o que Deus tem a falar. Então, a maior característica do profeta, lógico que todo profeta tem uma vida de oração, mas é mais importante ele ter tempo para ouvir Deus do que ficar falando com Deus, porque Deus já sabe todas as coisas. Então, talvez uma das características muito claras do profeta é que ele tem uma especialidade maior em ouvir Deus do que em estar falando com Deus. E é lógico que não quer dizer que ele não ore e não fale com Deus. Uhum. Só que na proporcionalidade, ele gasta mais tempo ouvindo o que Deus está falando do que falando com Deus. Ele ora, ele está ligado e ele está conectado o tempo todo. Até porque Deus pode falar com ele numa hora em que ele não está no monte, numa hora que ele não está dentro da igreja, né, e ele precisa estar nessa conexão. E esse talvez seja o maior desafio, né? O profeta precisa estar conectado 24 horas. Não dá para ter um tempo de oração. Não está conectado quando está em um culto de oração. Ele tem que estar conectado o tempo todo. Eu sempre tive a impressão que os profetas, eles são sempre os mais espirituais da igreja. Isso é um mito? Porque, tipo assim, esse cara ele tem uma ligação direta com Deus. Então, o profeta é assim, um cara mais espiritual? Ou isso é um... Veja bem, é complicado essa visão. O ministério profético talvez seja um dos mais complicados que existe dentro da igreja, porque ele é o que produz a maior visibilidade, né? É geralmente o que está falando, o que está pregando, o que está diante das multidões, é o que é visto, o que é conhecido, né? E isso pode produzir dentro dele um certo sentimento, né, de superioridade, produzir uma certa arrogância. Eu mesmo conheci muitos pastores que foram bons pregadores e que subiu uma arrogância e que depois ouvi-los, né, se tornou algo assim desagradável no decorrer da história, porque a arrogância, a soberba assumiu um papel muito forte na vida deles. É lógico que essa questão, quem ensina geralmente está ensinando dentro de uma sala, para um grupo pequeno de pessoas. Então, uma visão pequena. Quem exerce o ministério evangelístico geralmente está nas ruas, atrás de pessoas perdidas, né? O pastor geralmente está em casa, cuidando das pessoas, visitando, acompanhando as suas necessidades, dentro de um gabinete pastoral, né? A visibilidade maior nos 5 dons ministeriais está exatamente no dom profético, que é aquele que vai comunicar ao povo todo, que vai falar ao povo, que vai dizer ao povo. Então, automaticamente, vai se aparecer um pouco mais diante das pessoas, né? O apóstolo é aquele que tem o dom da liderança, é aquele que tem o dom de organizar a igreja, né, de organizar a equipe, né? Então, é aquele camarada que é o pai de todos, é aquele cara que gosta de ver todos crescendo, que está organizando um time, não é isso? E que fica um pouco mais nos bastidores e que não precisa muito ser visto, porque ele trabalha mais na organização da equipe. Agora, o profeta é o cara que vai estar, né, a vitrine de todos. Então, isso pode ser que produza, por causa disso, né, uma visibilidade maior no povo e esse sentimento de que realmente é um pouco mais usado, né? Um Mas senso de superioridade, né? um senso de superioridade que, na realidade, não é condizente com a questão da palavra. Entendemos. Pastor, a gente já caminhou sobre todos os dons ministeriais nessa série de podcasts e uma dúvida ficou. O senhor acredita que é possível uma pessoa se mover em todos os dons ministeriais ou se mover em mais de um dom ministerial, exercer mais de um ou exercer todos? O senhor acredita que isso é possível? Olha, quando nós vemos a parábola dos talentos, nós vamos ver Jesus falar que a um foi dado 5 talentos, outro foi dado 2, outro foi dado 1.
E os ministérios, os dons ministeriais são exatamente 5 na nossa concepção, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu acho que pode ser que exista realmente alguns que tenham essas 5 características. A característica do apóstolo é a característica da liderança, é o dom de liderar, de organizar a igreja, plantar igrejas e produzir equipes pastorais, né, que cuidem dessas igrejas. O profeta é o proclamador, né, aquele que proclama as verdades do evangelho à comunidade e traz a luz da revelação da palavra para o crescimento espiritual de todos. O evangelista é aquele que tem uma motivação para inspirar as pessoas a ganharem outros para Cristo. O pastor é aquele que cuida, né, no pastoreio, do cuidado, e o mestre é aquele que ensina. É possível que alguém tenha essas 5 qualidades, sim, mas poucas pessoas talvez tenham esses 5 dons. Geralmente, até por causa da parábola dos talentos, a maioria das pessoas tem 2 dons. Um que nós chamamos de prioritário e um outro que nós chamamos de secundário. O prioritário vai aparecer de uma forma mais expressiva e o secundário um pouquinho menos, mas também sendo bem reconhecido. Então, é muito comum você ter pessoas que têm o dom apostólico e profético. É muito comum você ter, por exemplo, gente que tem o dom apostólico e de mestre. Eu diria, por exemplo, que o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, é um camarada que é mestre e é apóstolo, né, para servir um exemplo mais claro. É possível ter, por exemplo, alguém que esteja apóstolo e pastor. Eu citaria aqui, por exemplo, o caso do pastor Abe Uber. Para mim, ele evidencia muito claro o ministério apostólico e de pastor. Então, a maioria dos que eu conheço hoje são obreiros de 2 talentos bem claros, né? Um que é mais efusivo, mais claro, e um que é menos. O que nós chamamos, né, de um dom predominante e um dom secundário. Eu acho que são poucos os que têm 5. E acho que existem aqueles que têm 1. Para mim, geralmente, quem tem o dom evangelístico tem o dom evangelístico. Ele não tem muita paciência para poder ensinar, ele não tem muita paciência para poder pastorear, ele não tem muita paciência com organização, né, de liderar, de organizar a equipe, ele só tem uma visão, a evangelização. Então, geralmente, quem tem esse dom evangelístico, ao meu ver, é lógico que não é uma regra, mas na maioria dos casos, ele tem prioritariamente ou quase que somente o dom evangelístico. Né? Mas, então, há pessoas que têm 5, há pessoas que têm 2, há pessoas que têm 1. Né? Mas os 5 dons fazem parte dessa construção da vida ministerial da igreja. É o que Efésios diz lá no capítulo 4. Ele escolheu esses dons para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Pastor, a gente já viu nos outros episódios, né, sobre dons ministeriais, que todo ministério sofre alguma dificuldade em alguma área. Que nenhum ministério é perfeito, que eles vão encontrar dificuldades em exercer, dificuldades em se mover nesses ministérios. E para o senhor acha qual que é a maior dificuldade do ministério profético? Eu acho que é a questão de poder produzir uma certa vaidade, né? Porque às vezes é complicado. O camarada é usado por Deus, as pessoas começam a dizer, não, mas fulano é muito usado, e isso pode produzir na pessoa um sentimento que vai certamente comprometer, né, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né? Se não houver aquela compreensão de que ele é um vaso de barro carregando cheio de ouro em pó, né? Se ele não tiver essa percepção, ele se transforma, né, no próprio ouro, né? Ele passa a se achar o ouro. Então, o profeta é o vaso de barro que carrega, que está cheio de ouro em pó. Né? Se ele não tiver uma compreensão de que o importante é o ouro, não é ele, ele vai chegar uma hora em que ele vai acabar se perdendo nessa questão. Eu diria que esse é o maior desafio para o dom profético. Pessoas que consigam se desenvolver, crescer, né, e não encantar com esse crescimento. Né? Não olhar para trás e veja a obra que eu construí, olha as obras das minhas mãos, como Deus me usa. Né? Eu às vezes vejo as pessoas dizendo, como Deus me usa. Quando o cara diz isso, como Deus me usa, para mim já está evidente que ele já foi picado pela soberba, pela vaidade, ele já se acha usado, ele já se acha o cara. Né? E aí, na realidade, ele já assinou a carta, né, de destruição, né, de fracasso na vida dele. Esse é o maior desafio para quem hoje é chamado para o dom profético, né? É o que a gente vê por aí, né? Muitos profetas caminhando por igrejas e acreditando e se enxergando como se fossem o próprio Deus, como se estivesse nele o poder e não ele sendo usado pelo poder. Ele é um instrumento, como todos os outros dons. Ele é um instrumento usado para edificar o corpo de Cristo, não edificar a si próprio. É o mesmo problema que a gente conversou no episódio anterior com o bispo.
sobre os apóstolos, que era um problema que ele vê muito enfático também em pessoas que se auto-intitulam apóstolos, que se auto-intitulam chamado por Deus, que é, né, o significado do apóstolo. Pessoas que querem ser alguém e esquecendo que é Deus que os torna alguém, querendo aparecer mais do que o próprio Cristo, do que a própria palavra. Aí a gente encontra o problema. Sim, essa é a realidade. E você acha que também tem aquele problema de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é do nosso subconsciente, aquilo que é do nosso achismo, para quem é profeta? Acho que para quem é profeta, não. Porque o profeta sabe bem quando ele recebe uma revelação, porque a gente sabe bem quando Deus fala com a gente, que aquilo não faz conexão com nada que você tenha pensado, com nada que você tenha estudado, com nada que você tenha em algum momento cogitado, e aquilo chega como uma verdade reveladora. Então você sabe que aquilo não tem a ver, né, com o seu nível de conhecimento, com o que você tinha guardado. Então eu acho que as pessoas sabem sim discernir bem. Isso é bem claro. Sabe, muito claro. Entendemos. É interessante que quando a gente falou sobre todos os dons, a gente sempre tocou em Jesus. A gente viu em Jesus ele sempre sendo um exemplo para todos os dons. Ele nos ensinando como mestre dos mestres, como um apóstolo de fazer lideranças, né, de criar outros apóstolos. Qual que o senhor vê, pastor, sendo o maior exemplo que Jesus deixou para nós cristãos, né, e também para os profetas? O ministério de Jesus, o ministério profético de Jesus é evidenciado pela clareza e simplicidade como ele comunica as verdades transformadoras do Evangelho. Né? Se existir algo que vai identificar o que é o ministério profético, é a forma clara e simples de como se revela, né, a mensagem da transformação. Então Jesus é muito claro, muito simples, né? E ele apresenta essas realidades de uma forma compreensível. Então, se você estiver ouvindo uma mensagem, como é que você vai saber que aquela pessoa tem o dom profético? Ela consegue trazer aquilo de uma forma muito simples e muito clara, do jeito que todos entendam, né, com clareza. E é isso que Jesus fazia. Ele conseguia trazer algo muito simples, muito claro, e as pessoas compreendiam rapidamente, né, sem precisar ter frequentado uma escola, sem ter precisar ser um fariseu, um saduceu, sem ser um mestre da lei. E essa era, né, para eles o maior, para a religião judaica, o maior dos problemas, porque eles entendiam que eles chamam aquilo, né, daquela turma de um baixo nível, um pessoal sem escola, um pessoal que me fugiu o termo, né, mais apropriado da Iletrado. aquela turma, que é aquela prole de pessoas, né, descendentes de pessoas mais humildes e que não tinham a revelação, não tinham conhecimento. Como é que elas poderiam estar sendo levadas a um nível de conhecimento? Porque, na realidade, Jesus, através do ministério profético, ele faz a revelação da verdade de uma forma simples e clara. Essa é a forma como Jesus evidencia, né, o seu ministério profético. E é isso que produz a transformação das pessoas. Então, quando eu vou ouvir alguém pregar, o cara começa a falar sobre, porque no grego, no hebraico, no aramaico e tal, eu já perco todo o entusiasmo. Começa a complicar muito, sabe? Porque eu já vejo que o cara quer mostrar que ele compreende que ninguém compreende. Porque hoje são pouquíssimas pessoas que conseguem ler um grego e tal e ter alguma sapiência no grego para poder falar sobre o grego. Mas aí, às vezes, o cara quer mostrar um nível de conhecimento que não tem, aí eu já perco a credibilidade do cara, sabe? Porque se sai da simplicidade e da clareza e precisa tentar adornar com alguma coisa a mais, para mim, na realidade, perdeu-se ao encanto da questão profética. E Jesus usava os exemplos do cotidiano, exemplos simples como divisão de terras, ovelhas, dracmas perdidas, para falar sobre a palavra de Deus. Ele não usava coisas muito difíceis, porque Jesus tinha conhecimento de tudo, de todas as coisas. Ele poderia falar de coisas difíceis, mas aquelas pessoas não tinham conhecimento, não iam entender. Então ele focava mais na mensagem que ele queria que fosse transmitida do que ele próprio. Isso aí. Né, do conhecimento dele. Clareza e simplicidade é a essência do ministério profético, né? Que é, na verdade, que você vai encontrar no que Jesus fez, né, durante o seu ministério. E pastor, se o senhor pudesse dar uma dica para as pessoas que ainda não sabem do seu ministério, não sabem qual é o seu chamado, e as pessoas que já se identificaram com o dom profético, mas não sabem como começar a atuar, como começar a agir nesse ministério, qual a dica que o senhor daria para essas pessoas? Olha, como a gente sabe que tem uma vocação e um chamado para aquela área? Você se encanta com ela. Por exemplo, alguém chega aqui, vê o Ministério do Louvor e tal, e se encanta. E o que ele passa a desejar? Ele passa a desejar estar ali, tocando, cantando e tal. Então,
claramente ele tem um chamado para aquilo, né? Ele tem uma veia para aquilo. Ele está dentro de uma sala de aula, ele vê alguém dando aula e ele começa a sonhar em dar aquela aula. E ele começa a se ver dando aula. Então ele tem um ministério, um chamado para o ministério de mestre, né? Para ensinar. Ele ama ver alguém cuidando, visitando. Então ele tem um chamado, uma veia pastoral, né? Ele tem uma afeição muito grande pelos perdidos, ele ama estar com pessoas não crentes, ele ama falar de Jesus, ele ama aquele ambiente, né, promíscuo de sentar com um cara bêbado, um cara drogado, entrar dentro de uma boate e tal. Então ele, na verdade, tem uma vocação evangelística muito forte, né? Ele se entusiasma com a pregação, ele ama ver pregar, então isso vai sinalizar. O que nos chama a atenção sinaliza para onde nós somos chamados, né? E a partir disso você vai desenvolver esse chamado, não é? Então, se ele tem um chamado para a questão profética, ele precisa ter um conhecimento bíblico, não é, acima de todos os demais. Então, ele tem que ler Bíblia, não é ler Bíblia apenas. Ele tem que ler Bíblia todos os dias. Ele precisa conhecer os fatos bíblicos, ele precisa saber quais são os milagres de Pedro, quais são os milagres de Paulo, porque não tem nada pior do que você ver um cara pregando, né, e ele coloca Pedro no lugar de Paulo, Paulo no lugar de Pedro, né, Isaías no lugar de Jeremias, de tal, e é muito comum, por exemplo, eles fazerem uma confusão tremenda entre Elias e Eliseu, aí fala que Eliseu fez o que Elias fez, e isso cria no povo Perde a um credibilidade, sentimento né? exatamente de desconhecimento bíblico. Sim. Às vezes aquele cara até tem um chamado, às vezes ele até tem um grande potencial, mas como ele não tem o conhecimento claro, as pessoas que estão ouvindo veem que ele conhece menos do que elas. Não está preparado. E aí elas se fecham para receber aquela palavra. Então, é preciso que conheça muito de Bíblia, né? Eu já li Bíblia inúmeras vezes, mas eu tenho muita dificuldade de guardar. Então, eu evito falar, né, o nome de quem fez, né? Eu falo a circunstância e não dou nome, né? Porque as pessoas, os mais inteligentes, vão saber quem foi, os outros vão procurar para saber quem foi, não é verdade? Mas isso é muito por a questão do déficit de atenção que eu tenho elevado, que às vezes me complica muito lembrar detalhes, lembrar tempo, lembrar números, lembrar com exatidão os períodos, né? Então eu faço geralmente uma referência e, como fiz ontem, geralmente eu digo assim, há mais de 200 anos, ou há mais de tal, eu digo, não, é bem mais, não, mas é mais mesmo. Exatamente. Então, agora, sem ter um conhecimento bíblico, é complicado a questão do exercício profético, porque você pode realmente começar a não entregar algo que está coerente com a palavra, e isso é complicado. Então, como eu disse claramente também anteriormente, essa pessoa no dom profético precisa ter uma habilidade muito grande de ouvir a voz de Deus, né? Ele tem que ter essa habilidade, ele tem que ter essa percepção de ouvir o que Deus está falando, porque se ele não ouve Deus, ele não tem como comunicar a mensagem, ele vai comunicar aquilo que ele acha. Então, o grande desafio hoje maior que é ter intimidade com Deus, é ter uma vida de oração, né, ter leitura bíblica, ler outros livros, ouvir mensagens, é ter bom ouvido, para ouvir que Deus começou a falar e que Ele está dizendo alguma coisa e que eu vou comunicar aquilo que Ele está dizendo. Se não tiver isso, né, aí o que acontece? Você pode ter um bom conhecimento bíblico, uma boa oratória, tal, mas não vai comunicar a mensagem que Deus quer falar naquele contexto. E o que muda a vida das pessoas é a mensagem pregada naquele contexto. A mensagem que eu preguei ontem é para ontem. Não adianta eu querer pregá-la, e eu sempre faço isso, eu nunca repito mensagem. Eu tenho muita dificuldade de repetir mensagem. Eu posso repetir o texto bíblico, mas a mensagem sempre é diferente. Por exemplo, se você vier num culto de domingo de manhã, vai ser o mesmo texto, mas vai ser uma mensagem de manhã, vai ser outra mensagem à noite. Elas podem ser parecidas, mas elas nunca são idênticas. Por quê? Porque há uma revelação para aquele contexto, para aquelas pessoas. Eu, às vezes, vejo alguns pregadores, já tive essa experiência de ir num congresso e ouvir um determinado pregador e ele pregar. Aí eu vou num outro congresso, num outro lugar, e aquele pregador, como eu gostei muito daquele tal, eu vou participar da palestra dele, e ele repete na íntegra. Parece E eu que tá fico decorado, pensando né? assim, como que esse cara tem essa capacidade? Eu chego até a inveja, sabe? De decorar. De conseguir produzir e tal, com fidedignidade, do jeito que foi aquela palestra que eu vi anteriormente, e já aconteceu isso comigo uma segunda vez. No ministério profético isso é complicado, porque a palavra profética vai chegar naquele momento. Você tem um esboço, você tem uma linha, você tem uma direção, mas o Espírito vai falar algumas coisas naquele momento, e muitas coisas para aquele ambiente, não vai servir para outro lugar. Então, este é o grande desafio do ministério profético. Tem que ter um ouvido muito apurado para poder ouvir o que Deus está dizendo naquele lugar,
porque vai ser diferente de uma mensagem. Então não dá simplesmente de preparar uma mensagem, preparar um roteiro, Uma preparar um coisa esboço genérica, e né? tal, chegar e pregar e cumprir ali a minha missão, né? É lógico que todos nós seguimos um esboço. Eu não prego, dificilmente eu prego sem um esboço, dificilmente eu prego sem seguir um roteiro. Mas a sensibilidade ao que vai ser ministrado no local é algo indispensável. Porque às vezes você prepara todo um planejamento, toda uma palavra detalhada sobre aquilo que você quer falar, mas na hora Deus muda tudo. Deus muda completamente a palavra e você vai para uma vertente completamente diferente. E você sabe que aquilo não vem de você, vem de Deus. É isso aí. Né? É. Até essa Isso é sensibilidade do Espírito Santo, Sim. que tem que ser bem apurada. Isso aí. Verdade. Pastor Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo que viu foi muito edificado, a gente foi muito edificada. Sim. Deu pra gente aprender demais sobre esse ministério. E assim, a gente está encerrando hoje essa série de pregações, essa série de episódios. E eu tenho certeza que as pessoas conseguiram se identificar hoje, porque muitas tinham ainda algumas dúvidas sobre o que era cada ministério, até para conseguir se identificar no ministério. Então, eu acredito que a gente conseguiu trazer isso com clareza e o Senhor conseguiu fechar para a gente com chave de ouro. Muito obrigada, porque eu sei que, como o nosso bispo que veio na semana passada, o Senhor tem uma agenda muito cheia, é cheio de compromissos, então, assim, foi um prazer e uma honra pra gente o Senhor ter encaixado a gente na sua agenda e ter conseguido vir aqui hoje. Muito obrigada. Verdade. Muito Obrigada. bom, valeu. Deixo uma palavra naquela reflexão de que o profeta é o vaso de barro cheio de ouro, né? Então ele tem uma mensagem valorosa para poder entregar. E certamente que Deus possa nos dar a capacidade de produzir muitas pessoas que têm essa vocação profética, né? Amém. E queiram desenvolver, né, esse dom. Como bem dizia lá, ele deu um talento e aquela pessoa multiplicou o talento que lhe foi dado, né? Então, se Deus nos deu um talento e esse talento passa pela questão do dom profético, o bom será que nós, quando encontrarmos com ele, né, entreguemos de resultado para ele, né, um grande avanço, uma multiplicação desses talentos, né? Amém. E que Deus possa usar essa plataforma, né, essa nossa conversa, para despertar aqueles que realmente podem fazer uma diferença no meio dessa sociedade. Há muito espaço para aqueles que querem desenvolver o dom profético, né? É verdade. Há muitos lugares para poder proclamar isso e se as pessoas entenderem isso, elas vão ser usadas por Deus com muita graça. Amém, é verdade. E o nosso papel com o podcast é isso, é levar Jesus e conhecimento às pessoas. E a mensagem Jesus faz na vida das pessoas, mas a mensagem do nosso papel é levá-la, né? E como a Estela disse, muito obrigada pela sua presença. A gente fechou com chave de ouro realmente essa série sobre dons ministeriais. Eu creio que quem tinha dúvidas ainda sobre o ministério agora teve certeza, se encontrou. É verdade. Muito obrigada, pastor. Muito bom. Deus Muito abençoe obrigada. vocês.